Olá, meus amigos, vamos a mais uma aula de Geografia com o professor Luiz Bezerra. Hoje vamos fazer uma abordagem sobre o tema cartografia. Fazer essa abordagem aí dentro da cartografia, vendo aí sobre coordenadas e fusos horários. Então vamos lá, vamos fazer essa viagem. Bom, começando aí pela questão da orientação. Existem meios para se orientar através dos astros. O mais utilizado por nós é a orientação pelo Sol. Mas além do Sol, podemos utilizar a Lua, o Cruzeiro do Sul, a Estrela Polar. Só que a Estrela Polar para quem mora no hemisfério norte. Nós estamos no hemisfério sul, portanto o Cruzeiro do Sul. Então vamos lá. Vejamos aqui. Muito simples. Identificamos aonde o Sol nasce, né, que é o nascente, e usamos o seguinte procedimento. Estiramos o braço direito em direção aonde o Sol nasce, a nascente, e o braço esquerdo aonde o Sol se põe, no outro lado oposto, que é o poente. Então nós identificamos aí, simplificadamente, o leste e do lado oposto, o oeste. Ok? Então, braço direito para o leste, esquerdo para o oeste. À frente vai ficar o norte e atrás o sul. Então, de maneira bem simples, esses são as maneiras de orientação pelo Sol. Lua cheia também, a lua cheia surge no leste e vai fazer o percurso em direção oeste. Na realidade, esse movimento é o movimento aparente do Sol, que na realidade faz o movimento, é o nosso planeta através do movimento de rotação. Bom, gente, essa imagem aqui é a figura chamada rosa dos ventos ou rosa dos rumos. Ele é importante para identificar, para nos orientar. Logicamente que nessa importância vai ter o quê? Um ponto de referência. Então, a rosa dos ventos, nesse caso aqui, está mostrando só os pontos cardeais e colaterais. Os pontos cardeais, nós temos o norte e o lado oposto, o sul, o leste e o lado oposto, o oeste, e nós temos os pontos que chamamos de colaterais. Entre o norte e o leste, o nordeste, entre o norte e o oeste, noroeste. Entre o sul e o leste, nós temos o sudeste, entre o sul e o oeste, sudoeste. Então, esses são os pontos chamados de colaterais. Bom, gente, existe um instrumento que foi inventado pelos chineses há mais de 1000 anos atrás, chamado de bússola. Muito bem, vocês já conhecem, é um instrumento muito simples, tá? Inclusive, vocês podem confeccionar um, mas hoje existe uma gama muito diversificada de bússola, tá? A bússola é um instrumento do qual tem uma agulha, essa agulha imantada, ela vai estar sempre indicando o norte, tá? Se eu tenho o norte, do lado oposto, o sul, aí eu tenho a minha direita o leste e a minha esquerda o oeste, tá? Então, isso aqui está mostrando uma bússola, tá? Então, esse instrumento aí foi muito utilizado aí nas grandes navegações, só que hoje ele não tem mais essa utilidade. Por quê? Isso, porque a bússola, ela apresenta o seguinte: a agulha imantada da bússola aponta para o norte, que nós chamamos de polo norte magnético. E o polo norte magnético é diferente do polo norte geográfico, tá? Aquele onde fica realmente os polos do planeta. Essa diferença do polo norte magnético para o polo sul, polo norte magnético para o polo norte geográfico, essa diferença aqui é 1.400 quilômetros, tá? O polo norte magnético fica hoje numa ilha do Canadá, tá? Enquanto que o polo norte geográfico fica em pleno oceano ártico congelado, tá? Por que eu falei polo norte magnético hoje fica numa ilha do Canadá? Porque já existe estudos que estão sendo comprovados que ele está se deslocando em direção hoje à região da Sibéria, na Rússia, tá? Esse deslocamento está relacionado aí, talvez, ao movimento interno, a dinâmica interna do magma, do núcleo do nosso planeta. Algo está relacionado a isso que está ocorrendo essa movimentação. Então, por isso que a bússola é um instrumento
que foi importante em um determinado período. Hoje não mais, devido a esse errozinho que essa diferença que a bússola nos indica. E hoje nós temos muito mais preciso o que nós chamamos de GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, tá, ok? Esse sistema de posicionamento global são 24 satélites que fica circulando em torno do nosso planeta e fica enviando informações. E o aparelho que faz a codificação dessas informações é o que nós chamamos de GPS, tá? Inclusive, hoje, muitos aparelhos de celular têm essa função, tá? Que é muito utilizado hoje, o sistema de posicionamento global, devido à sua precisão, hoje nos centros urbanos, devido à complexidade que é os centros urbanos, na agricultura, tá ok? Hoje tem muitas máquinas agrícolas que vêm acoplado esse sistema de posicionamento, né? A questão até das medições de terras, hoje é utilizado o GPS, tá? Atividade esportiva, isso, muito bem, nós estamos hoje com a evolução também na área do esporte para o uso do GPS. Então, hoje tem muitos clubes de futebol, aqueles que têm uma estrutura melhor, que eles monitoram os jogadores durante uma partida, a movimentação, dá até para ver a quilometragem de um jogador dentro de uma partida, né, monitorar os batimentos cardíacos, tá? Uma série de informações que hoje está sendo utilizado bastante, tá? E não só do futebol, tem outro, né? Eu trago aqui esse livro aqui, ó, o geógrafo francês Yves Lacoste, considerado o maior geógrafo da atualidade. Olha só o título desse livro: A Geografia. Isto serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Tá? Por que eu coloquei esse título aqui? Porque, olha só, o GPS ele foi desenvolvido durante seu aprimoramento, durante o período conhecido como Guerra Fria, e foi desenvolvido principalmente para a guerra. Então, hoje nós temos aviões de guerras, né, que viajam, se deslocam numa velocidade muito grande, e o sistema de navegação aérea, de navegação marítima, é o GPS. Acabou a bússola, tá? Então, essas máquinas de guerra, né, esses mísseis, eles são tudo programados hoje com o uso do GPS, tá? Então, muitas vezes são mísseis que são lançados a uma distância de milhares de quilômetros, e aí ele vai ter toda uma localização baseada tanto na coordenada geográfica como na altitude, e aí ele vai atingir o ponto certinho. A precisão é muito grande. Como também nós temos esses aparelhos aqui, os chamados drones, né? Isso aqui é um drone de guerra levando armamentos, tá? Então, tanto questão de vigilância aérea, como também da questão militar, no sentido de levar armamentos. Então, hoje, esses aviões bastante utilizados hoje em conflito já têm essa capacidade, tá? De uso. Tá? Sobre a questão da orientação e localização. Então, os principais meios de orientação, astros, nós temos o Sol, Lua, Cruzeiro do Sul, Estrela Polar, sendo que o Cruzeiro do Sul, para quem está no hemisfério sul, dá para se orientar, e a Estrela Polar para quem está no hemisfério norte. Aí nós temos a bússola, aí mais recentemente o GPS, né, o Sistema de Posicionamento Global, que é um instrumento muito mais preciso, e mapas e globo terrestre, que são maneiras de orientação e localização no espaço. Gente, aqui vamos começar o estudo de coordenadas geográficas, tá? Foi uma introdução para chegarmos a isso aqui. Quem hoje quer ser, futuramente, fazer um curso para ser piloto de avião, ou ser, navegação desses navios, tem que fazer esse curso. E é muito simples. Coordenada geográfica é fundamental na questão da localização e orientação do planeta. Então vejamos aqui. O nosso planeta, nós temos aí várias
chamadas linhas imaginárias, porque só existem nos mapas, mas são fundamentais na questão da localização e orientação. Essas linhas imaginárias vamos definir aqui. Nós temos a linha do Equador, tá? A linha do Equador é um paralelo e divide a Terra em dois hemisférios, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá? Então, essa linha divide a Terra em duas partes iguais. Hemisfério, que significa metade de uma esfera. E nós temos o meridiano principal, isso aqui, ó, o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich, ele divide a Terra também em dois hemisférios, o leste e o oeste. Sendo que o leste é aquilo, como nós vimos, já fica para onde o Sol nasce, tá? E o oeste para onde o Sol se põe. Tá? E aí nós temos outros termos relacionados ao leste e oeste. Por exemplo, o leste eu posso chamar o leste de oriente, o oeste de ocidente. O norte eu posso chamá-lo de norte boreal ou setentrional. E o sul meridional ou austral. Tá, ok? Então são outros termos relacionados a esses pontos. Bom, então vamos lá. Coordenada geográfica. É importante ter um sistema de referência espacial que permite estabelecer posições exatas na superfície. E aí, esse sistema de coordenadas vai basear-se nos paralelos e meridianos, que é justamente através dos paralelos e meridianos, nós vamos conhecer a localização exata, tá? Baseada aí nessas linhas imaginárias de qualquer ponto da superfície terrestre. Os meridianos são semicircunferências que vão de um polo a outro e tem direção leste a oeste, sendo que o principal é o meridiano de Greenwich, tá? Também chamado de meridiano zero, porque ele é o meridiano que vem nos mapas simbolizado com o meridiano de 0 graus. Os paralelos são circunferências e são perpendiculares aos meridianos. Isto é, o que são linhas perpendiculares? São linhas que se cruzam formando ângulos de 90 graus. Então, os paralelos são circunferências, são perpendiculares aos meridianos e direção norte e sul. O paralelo de referência é o Equador, que é o de 0 grau. Por quê? É o único que divide a Terra em duas partes iguais, que é chamadas de hemisfério. Beleza? Bom, mas existem outros paralelos que são considerados importantes, que são os dois trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, e os círculos polar ártico e o círculo polar antártico. Por que eles são importantes? Porque eles vão delimitar o que nós chamamos de zonas térmicas do planeta. Quando formos fazer um estudo sobre climas, nós vamos voltar a esse assunto. Então, aqui está mostrando no mapa esses paralelos. O Equador, o Trópico de Câncer ao norte, que fica a 23 graus e 27 minutos a norte, e o Trópico de Capricórnio, que fica a 23 graus e 27 minutos ao sul. E nós temos os círculos polares, o Ártico, a 66 graus e 33 minutos norte, e o Antártico, a 66 graus e 33 minutos ao sul. Bom, aqui estou mostrando para vocês, nessas imagens, os meridianos e paralelos. Os meridianos vão de um polo a outro, o principal é o Greenwich, tá? O antimeridiano de Greenwich é a linha internacional de mudança de data, que fica a 180 graus. Nós vimos que o meridiano principal fica a 0 grau. E está dividindo o planeta em oeste e leste, né? Que vamos já entender sobre a questão de longitude e latitude. Beleza? Bom, já os paralelos, o principal é o Equador, que é o de 0 graus. Está dividindo a Terra em norte e sul, que são as latitudes. Vamos entrar nela, né? E o polo, o norte como o sul, é o que está no máximo, na latitude máxima, que é a de 90 graus. A mínima é o Equador, 0 grau, e a máxima, o polo norte, o norte e o sul.
Bom, gente, então vamos lá. Latitude e longitude, tá? Que é justamente essa leituras que vamos ter a precisão com relação a encontrar um ponto qualquer no planeta. Então vamos lá. Latitude. Ponto é um ponto, tá? Cuja distância é angular, isto é, dada em graus, que existe do Equador a esse ponto. Quer dizer, a latitude de um ponto vai até, de onde ele se localiza até o Equador. E essa latitude, ela vai variar de 0 graus, quando está em pleno Equador, e vai no máximo a 90 graus em direção aos polos, ao norte ou ao sul. Todos os lugares situados no mesmo paralelo têm a mesma latitude. Longitude. A longitude de um ponto é a distância angular entre o meridiano que ele se encontra até o meridiano de 0 grau, que é o meridiano de Greenwich. A longitude vai variar de 0 grau, que é onde está o meridiano de Greenwich, a 180 graus, que é onde está o antimeridiano, que é a linha internacional de mudança de data, para leste ou para oeste. E todos os pontos situados no mesmo meridiano têm a mesma longitude. Viu aí, pessoal? Então, a latitude, eu vou usar os paralelos para encontrar as latitudes. As longitudes, eu vou utilizar os meridianos para fazer essa leitura. Então, vamos aqui entender um pouco sobre essa malha que representa o globo terrestre, do qual nós temos aí, olha só, essas linhas estão mostrando o quê? Os paralelos, portanto, está mostrando a longitude. Então, vira aí, ó, as latitudes, né? Então, o Equador, que é o de 0 grau, aqui, 0 grau, tá? Dividindo em norte e sul. Portanto, aqui nós temos as latitudes, tá? Usando os paralelos. Nós temos de 0 a 90 graus o máximo para o norte e de 0 a 90 graus máximo ao sul. Então, essas são as latitudes. Agora, vamos ver as longitudes. Olha só, linhas de cores diferentes mostrando as longitudes, que são os meridianos, tá? Então, aí está mostrando o quê? Os meridianos, do qual nós temos o principal, que é o meridiano de Greenwich, tá? Do qual divide a Terra em leste e oeste. E aqui nós temos o meridianos, que mede a longitude, vai de 0 a 180 graus para oeste e de 0 a 180 graus para leste. Então, existe aí essa questão. Olha só, esse mapa aqui, nós temos os paralelos e meridianos e as localidades. E aí é justamente quando se utiliza justamente as coordenadas para encontrar um ponto, né, qualquer da superfície. Então, vejamos aqui, esse ponto A aqui, ó. Veja só, qual a latitude dele? É muito simples, é só observar o paralelo que ele se encontra. O ponto A está no paralelo do 0 grau, que é a linha do Equador. Então, qual é a latitude dele? 0 graus. E qual é a longitude? Aí eu vou olhar qual meridiano ele se encontra. Aqui, ó, meridiano de 20 graus. Então, aqui eu tenho, ó, é a distância que se encontra aqui o meridiano de 0, aqui o meridiano de 20. Então, essa distância aqui é o que nós temos a longitude. Então, a coordenada desse ponto é latitude 0 grau, longitude 20 graus, aonde? Aqui eu tenho leste, aqui desse outro lado eu tenho o oeste, beleza? Aqui eu tenho o norte e o sul, beleza? Aqui, ó. Agora, ponto B. Qual a coordenada do ponto B? Eu olho onde está aqui, ó, o paralelo, paralelo 60 graus, está norte. E a longitude eu tenho, ó, 160 graus, eu está a leste. Então, eu tenho 60 norte, 160 leste. Ponto C. Está aqui, ó, ponto C. Qual a latitude? Paralelo de 40 graus no hemisfério norte
E a longitude eu tenho 80 graus a oeste. Ponto D, aqui eu tenho latitude 20 graus, tá vendo? No paralelo, tá? 20 graus ao sul. E tenho 40 graus a oeste. Então é a coordenada 20 graus sul, 40 graus oeste. Ponto E, aqui ó, né, na Oceania, na Austrália. Eu tenho, olha aqui a latitude, olha esse paralelo, 20 graus sul, tá? E 140 graus a leste. Então são as coordenadas desse ponto. E aqui está só mostrando o que eu acabei de falar ali com relação às latitudes e longitudes dos pontos representados no mapa anterior. Beleza, gente? Vou encerrar aqui coordenadas. Vamos fazer um aprofundamento. Depois nós vamos ver sobre fusos horários, tá? E deixe essa frase para que vocês façam a reflexão. Nada muda se você não mudar. Então, gente, se você quer ter sucesso na vida, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, muda, vai sempre além da sua capacidade. Se esforça, se dedica, que eu tenho certeza que o sucesso vai fazer parte da sua vida. Gente, um abraço do professor Luiz.